realização dos nossos sonhos, que nós estamos falando, dos nossos projetos, é importante nós termos equilíbrio também. Aí eu convido você para abrir primeiro lá em Provérbios 3. Nós vamos ler alguns textos, tá? Mas primeiro Provérbios capítulo 3. Do versículo 13 ao 26, diz assim, ó. Provérbios 3, do versículo 13 ao 26. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar nos céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Amém? Agora nós vamos lá para segunda Samuel. Tá? Aliás, 1 Samuel, capítulo 15, capítulo 25. Deixa eu achar aqui. Primeiro Samuel capítulo 25, é um texto um pouquinho longo, tá? Mas eu quero ler todo o texto para que a gente possa pensar aqui, tá? 1 Samuel capítulo 25, no começo da Bíblia aí, tá? A partir do versículo 2, diz assim, ó. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi.
e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Vai aguentando aí, tá? É longa a história, já estou finalizando aqui. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só dos sexos masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas dos combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar a vida do meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor tudo o bem que prometeu e te tiveres nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa
como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu o seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Amém? É um texto longo, mas que conta toda uma história completa de uma mulher que foi muito sábia nas suas decisões. Ela teve muito equilíbrio. Aí em casa você lê essa história aí com mais tempo, para que você possa entender e colocar em prática. Mas eu quero falar nessa noite sobre equilíbrio. Até nos nossos sonhos que nós buscamos, nós precisamos de equilíbrio, porque nós vivemos um tempo de desequilíbrio. As pessoas não são equilibradas, isso é um fato. As pessoas não têm o equilíbrio necessário, e a Bíblia nos orienta a sermos equilibrados em tudo que nós fizermos, até na nossa vida espiritual. Há pessoas desequilibradas espiritualmente, pessoas que ficam o tempo todo dentro de igrejas, mas se esquecem, né? Ela vai num extremo, ela fica o tempo todo e vai aqui, vai ali, vai acolá, e esquece de cuidar da sua própria vida, da sua própria casa, das suas próprias coisas. Desequilíbrio, né? Não há controle espiritual. Nós precisamos da nossa vida equilíbrio, né? Nossa igreja realiza apenas 2 cultos principais aí durante a semana, porque nós temos um cuidado e sabemos que há necessidade de um equilíbrio. Temos nossos afazeres e Deus sabe disso, né? Desequilíbrio no controle financeiro. Quantas pessoas são desequilibradas? Quantas pessoas enfrentam problemas? Ô Vitor, traz uma água para mim depois. Pessoas que enfrentam problemas sérios por conta de desequilíbrio financeiro. Então é importante nós sermos equilibrados financeiramente também. Nós temos equilíbrio financeiro para não sofrermos as consequências desse desequilíbrio, né? Desequilíbrio no controle do nosso tempo, né? Nós não temos tempo, né? Nós não sabemos priorizar, isso é um fato, né? O tempo ele é o mesmo, agora as prioridades que elas mudam. Então é necessário um equilíbrio no controle do nosso tempo também, para a gente cuidar do nosso físico, né? Nós cuidar do nosso espiritual. A Acta chegando ali, eu perguntei para a Acta, eu vi ela esse dia na academia, né? Eu falei: olha, quantas vezes você faz por semana? Ela assim: 5 dias. Legal, né? Tá bem em forma aí. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não extrapolar esse, que pode causar um desequilíbrio, né? Tem gente que são desequilibradas até na questão de exercício, acabam ultrapassando os limites naturais, aí vive dentro da academia, né? Então muito tempo, tem que tomar muito cuidado, ter esse equilíbrio aí entre todos os polos, né? Desequilíbrio alimentar, nós sabemos que leva a obesidade e tantas outras coisas. Desequilíbrio no trabalho, tem gente que trabalha demais, né? Se trabalhar demais é pecado, viu? Está desequilibrado aí. Temos que saber dosar o nosso tempo, né? Com lazer aí eu me encaixo aqui. Eu desfruto muito pouco do descanso e do lazer, tá? Então eu já me encaixo aqui. Então, como diria alguns pastores, né? Eu não vou fazer isso, mas se algumas igrejas aí o pastor ia falar assim: olha para o seu irmão do lado e fala assim: você é um desequilibrado, né? E o fato é isso, que nós somos desequilibrados. Nós precisamos de equilíbrio em nossas vidas. E o equilíbrio, ele é uma falta de obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos orienta a sermos equilibrados.
nos ensina a ter um equilíbrio em nossas vidas. Então eu e você, nós precisamos de equilíbrio na nossa vida, para que nós possamos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos de uma forma equilibrada. E a pessoa que consegue colocar equilíbrio em suas decisões, ela tem uma vantagem muito grande sobre as outras. O grande problema que nós enfrentamos é a falta de equilíbrio, né? Aí a gente acusa o diabo, acusa o outro, acusa tantas coisas, e nós não olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos que o que faltou foi falta de equilíbrio. Se você tiver um equilíbrio nas suas finanças, né? O equilíbrio entre o tanto que você ganha e o tanto que você gasta, certamente você não terá problemas financeiros que levam a outros problemas emocionais e físicos e patologias inúmeras na sua vida. Então, ganha X, né? O equilíbrio financeiro é extremamente importante na nossa batalha diária de vida, tá? O crente precisa lutar contra isso, né? Expulsar esse demônio do desequilíbrio, tá? E ter uma vida equilibrada financeiramente. Isso é importantíssimo, né? O resultado final das nossas finanças não é o tanto que nós ganhamos, é o tanto que nós gastamos. Então, muito cuidado aí. Se você ainda enfrenta esse problema aí, ore e peça a Deus sabedoria para você colocar em ordem na sua vida. O tempo hoje está bem curto, portanto que eu precisava falar aqui. Vamos ver. Mas eu quero, nesse texto que nós lemos de 1 Samuel, conta uma história de uma mulher equilibrada, a mulher chamada Abigail, né? Ela tinha Abigail e seu esposo. O esposo era um homem desequilibrado, um homem chamado Nabal. O texto nos mostra aqui de uma forma muito clara. Aí você vai ler na sua casa depois com bastante cuidado. Você vai ver que a Abigail era uma mulher equilibrada, e já o marido era um homem desequilibrado. O texto nos mostra aqui a história, que era um homem rude, um homem ruim, um homem mau, um homem desequilibrado. E a história mostra que Davi, num dado momento, Davi estava com o exército, tinha o seu exército, e ele cuidou dos homens de Nabal, né? O texto nos mostra que Davi era como se fosse um muro, uma parede, uma resistência contra os inimigos que poderiam invadir a família de Nabal ali. Davi protege aqueles homens, e num dado momento Davi manda um mensageiro e pede uma ajuda a Nabal, que era um homem rico, alimentos, para que ele pudesse ali servir ao seu exército naquele dado momento. E Nabal então não arruma. Nabal, ele se esquece do que Davi havia feito para a família dele. E Davi então, irritado, se prepara para ir lá e acabar com aquela família. Então aí, irmãos, que entra algumas situações, algumas lições que nós precisamos tirar para as nossas vidas, né? Que eu vou tentar resumir aqui para a gente entender desse tempo que nós temos. Lições preciosas para que você possa ter esse equilíbrio espiritual, equilíbrio na sua vida e desfrutar desse equilíbrio. Então o texto nos mostra aqui que Nabal nega essa ajuda a Davi, que tinham ajudado os seus soldados. E que Davi então, revoltado, decide ir lá com uns 400 homens e acabar com todos os homens daquele sítio, daquela fazenda, daquele acampamento ali. Então eu tiro algumas lições para nós, para mim e para você. Primeira lição: nos momentos de decisões importantes na vida, procure a pessoa correta. Eu já falei tantas vezes isso aqui. Nos momentos que você tem decisões a tomar, procure a pessoa certa, a pessoa correta. O versículo 14 ao 17, olha só. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Como eu disse aqui, Davi e seu exército cuidou dos homens. Então, um dos servos de Nabal
procura a Abigail, e sabendo que a Abigail era uma mulher sensata, e aí conta para ela: olha, aqueles homens cuidaram de nós, né? E agora o seu marido os maltratou no momento que eles precisaram. Então, irmãos, isso nos mostra que nos momentos difíceis, nós precisamos buscar pessoas equilibradas, para que nós tenhamos a orientação correta, né? Nos momentos de decisões importantes na sua vida, procure a pessoa correta. E foi o que esse servo fez. Esse servo, ele procurou a esposa, Abigail, que era uma mulher sensata. O texto nos mostra aqui uma mulher inteligente, né? Além de bonita, ela era inteligente. Ele não procurou a pessoa errada, ele procurou a pessoa correta. Então, na nossa vida é desse jeito, é dessa forma. Quando nós precisamos tomar decisões, procure a pessoa correta, procure a informação certa. Aí certamente você irá sofrer consequências positivas da sua decisão. Então jamais procure pessoas erradas, porque geralmente nós queremos ouvir aquilo que nós queremos, não aquilo que nós precisamos, né? E as pessoas são tão fantasiosas, irmãos. Nós vivemos um mundo de fantasias. As pessoas não conseguem encarar a realidade. É mais fácil nós maquiarmos os problemas do que enfrentarmos a realidade. Então, nos momentos de decisões importantes da sua vida, procure a pessoa correta. Segunda lição que o texto nos mostra, mais uma vez eu falei isso no domingo. Eu falei no domingo isso aqui. Busca a sabedoria dos céus para a resolução dos problemas difíceis da vida. Pastor, eu estou passando por um problema tão difícil. Busca a sabedoria dos céus. Quem lembra aqui das que eu denominei de inteligência celestial, né? Não busca a inteligência artificial, não. Busca a inteligência celestial. Busca a sabedoria dos céus para a resolução dos problemas difíceis da vida. Do versículo 18, o versículo 18 ao 19, olha só. Imediatamente, olha o finalzinho do versículo 17, ó. O versículo 17, vamos ler o 17, o 18 e o 19, ó. O 17, agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Nabal era um homem mau. Quem vai conversar com um homem mau? Aquele marido mau que a mulher não consegue conversar com ele, né? Não tem marido assim? A Joia me olhou assim, eu não sou assim não, Joia. Mais ou menos ele falou. Mas tem marido que você não consegue conversar com ele. A mulher, coitada, está passando um problema, né? O marido é mau. Aí ela não consegue nem conversar com o marido. Espero que não sejamos maus os homens aqui da casa de oração. Então, ó, ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Olha só o 18 agora. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figas prensadas. Veja só, ela buscou a sabedoria dos céus. Ela tinha um problema, a família ia sofrer uma consequência. O que é que ela fez? Ela buscou, ela preparou, né? Ela viu que os homens precisavam. Aquilo que ela pegou era insignificante diante da riqueza que eles tinham. Então isso é ter sabedoria dos céus. Então, irmãos, a falta de equilíbrio nas decisões leva à derrota. A falta de equilíbrio nas nossas decisões nos leva ao fracasso, às desavenças, às situações ruins. Então, nesse momento, irmãos, nós precisamos aplicar em nossa vida
nos momentos difíceis, nos momentos de que precisamos ter resolução nos problemas difíceis da nossa vida, aplicar o que tem em Gálatas 5, os frutos do Espírito em nossas vidas. Nos momentos difíceis, nos momentos de tensão, nos momentos de aperto ali, principalmente problemas familiares, busca a sabedoria dos céus, fruto do Espírito. Quando a gente toma decisão com a cabeça quente, problemas difíceis que nós pais de família, e tomamos decisões sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, vai dar ruim, né? Semana passada um empresário da nossa cidade aqui saiu nos noticiários aí, um momento complicado ali familiar, ele tomou uma decisão errada e trouxe uma consequência ali para ele. Então, busca a sabedoria dos céus. Nós temos os problemas que temos que enfrentar aí na vida. Então, eu e você, por isso que nós estamos aqui na igreja, que aqui a gente aprende. Aqui nós estamos aprendendo a tomar as decisões corretas. Se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos aqui na palavra do Senhor, nós certamente colheremos bons frutos. Então, irmãos, Abigail, ela fez isso. Ela teve a decisão, ela tinha uma mulher sábia, uma mulher, né, que não era dominada pelas emoções, né? Não se deixe dominar pelas emoções, né? Conte até 10 e pegue a Bíblia. Vai ler a Bíblia nos momentos difíceis, que aí Deus vai falar com você. Terceira lição que eu tiro desse texto: seja humilde para recomeçar, quantas vezes for necessário. Seja humilde. Tem gente que não consegue aplicar a humildade, que é uma das características de um homem e de uma mulher de Deus, é a humildade. O orgulho leva à derrota, a palavra de Deus nos diz. Então seja humilde para recomeçar. Humildade sempre. A arrogância é uma coisa que não cabe na vida do cristão. Seja humilde, tranquilo. Recomece ali. Versículo 20 ao 24. Olha só como essa mulher agiu. Leia na sua casa depois com bastante tempo. Eu li bem rápido, você percebeu aqui, né? Texto longo, eu li muito correndo. Leia na sua casa bem tranquilo, você vai entender a história. Olha o versículo 20 ao 24. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger. Davi está virado, irmãos, ó. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino e todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Vejam só, uma mulher que se humilhou ali para salvar a sua família. Ela foi humilde. Aí algumas características que eu vejo nessa mulher, né? Primeiro, a humildade. Não transferiu culpa. Olha só, a culpa é sua, viu? A gente não é assim. Foi você. Foi sua culpa aí, esse problema, esse problema que aconteceu foi culpa. A gente é assim, não é? Né? Olha que essa mulher, não foi culpa dela, foi culpa do Nabal. Mas ela trouxe para si, ela chegou, ela não transferiu a culpa. Ela chega e fala: a culpa foi minha, que eu não vi o mensageiro chegando, né? Eu deveria ter visto. Então ela trouxe, ela desarmou a Davi. Sabe aquela quando você chega em casa, a mulher está irada e você fica tranquilo? Porque a Bíblia diz que a resposta branda apazigua a ira. Não se apaga fogo com gasolina. Então, irmãos, não transferiu culpa, né? Não culpou o marido. A culpa é minha.
calma e tranquilidade no momento de tensão. Ela se jogou ali diante de Davi. Ela teve calma, ela teve tranquilidade. Será que nós poderíamos agir assim, irmãos? Hein, James? Momento difícil ali, a gente tá. A Silmara deu uma olhadinha ali do lado ali. A Silmara também, no momento de dificuldade ali, de estresse, estou falando de estresse altíssimo, irmãos. Eu também, eu preciso isso aqui, eu me encaixo nisso aqui, eu sou estressado. Graças a Deus que a Joelma que é mais calma, né? Mais ou menos. Então, essa mulher, ela teve calma e tranquilidade no momento de tensão. Uma mulher abençoadora. O texto nos mostra ali, irmãos, que ela abençoou Davi. Ela falou, não, Deus vai olhar essa bondade que você vai fazer, né? Quando você se tornar rei, ela profetizou sobre a vida de Davi. Ela não chegou acusando, ela não chegou nem choramingando, irmãos. Ela não chegou choramingando, não. Tem gente que fica choramingando. Tem que ser posicionamento, né? Essa mulher teve posicionamento. Humildade, olha que característica. Não transferiu culpa. Nós que somos marido e mulher, a gente joga a culpa pro outro, né? A culpa é sua, tá vendo? Esse problema aqui foi por causa de você aqui, ó. Então, não transferiu culpa. Calma, mulher calminha, né? Jogou ali tudo, trouxe o pão ali, desarmou Davi. Desarmou totalmente. E por último, irmãos, use a sua boca para abençoar. Use a sua boca, né? Eu me encaixo nisso. A palavra fala sempre conosco primeiro. Use a sua boca para abençoar. Versículo 28 ao 31. Olha que diz: esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Olha ela abençoando o homem, ó, que travas os combates do Senhor em toda a tua vida. Nenhuma culpa se acha em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe como por uma tiradeira. Ó, 30. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor tudo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel. Então, Abigail, ela foi profetizando bênção sobre Davi. Aí Davi não teve o que fazer, né? Davi se desarmou diante de Abigail. Aí eu pergunto a você e eu, né? Será que nós temos abençoado a nossa família, o nosso comércio, a nossa igreja, enfim? Então, irmãos, as emoções, elas são necessárias nós controlarmos. Vale muito mais um homem que consegue dominar suas emoções. Olha o que a palavra de Deus diz, que texto maravilhoso. Olha que texto maravilhoso. Vale muito mais um homem que consegue dominar suas emoções do que uma cidade fortificada. Então é preciso dominar as nossas emoções. A Bíblia nos ensina a ter equilíbrio em nossas decisões. Então, para nós encerrarmos aqui, procure conselheiros sábios nas suas decisões. Busque em Deus as suas tomadas de decisões. Tenha humildade, irmãos. Precisa recomeçar. Quantas vezes? Recomeçar melhor, né? Sempre que nós vamos recomeçar, nós precisamos esquecer aqueles erros cometidos e recomeçar melhor da onde nós paramos. E use a sua boca para abençoar todos os dias. A palavra tem poder, né? Então abençoa o seu comércio aí, abençoa a sua vida, o seu... Ai, que dureza essa segunda-feira. Não existe isso, né? Tem gente que reclama: ai meu Deus, tem que levantar segunda para trabalhar. Pior se tivesse que levantar segunda para procurar emprego, né?
Eu tenho uma alegria, irmãos, sinceramente. Eu tô ficando meio maluco, tá? Tem dia eu fico no domingo aguardando a segunda-feira. O James me viu lá trabalhando lá. É gostoso. Isso precisa ser um exercício em nossas vidas. Ter o local ali, abençoar o nosso local de trabalho, né? Eu preciso mudar muito ainda. Isso é um fato. Mas exercite isso, né? Os projetos, os seus sonhos. Use a boca para abençoar. Obrigado, Deus, por esse meu comércio. Então a gente geralmente nós somos assim, né? Nós valorizamos só quando nós perdemos. Valorize antes de perder, né? Valorize antes de perder. Abençoe. Obrigado, Deus, por essa minha casa. Aí melhora, né? Sempre dá para melhorar. Não é proibido melhorar, mas sempre melhora. Amém? Vamos orar.